Boa tarde, amigos, donos da bola desta segunda-feira no ar na Band TV, canal 10 para todo o Rio Grande do Sul. E é claro que aguardando a sua participação, a sua opinião, sempre muito bem-vinda aqui conosco no Twitter, @donosdabola_RS, e também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram com o mesmo endereço eletrônico, @donosdabola_RS. Central Band do Esporte. Boa tarde, João Batista Filho. Boa tarde, Meneghetti, a todos que estão nos assistindo. Eu começo falando sobre reforços e a situação é a seguinte: os dois presidentes fizeram promessas. O presidente Vitor Pífero afirmou que já está acertado com 3 jogadores e que pode trazer 4 ou até 5 nomes para reforçar o time colorado para a disputa do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, através do presidente Romildo Bolzan, falou que em 2 posições ele deve reforçar, trazendo até 3 jogadores. Fora do ar, ele disse que deve ficar entre um lateral direito e um zagueiro para reforçar o Grêmio na próxima fase da competição. Meneghetti. Ok, João, em seguida a gente amplia aí, você traz já alguns nomes, possibilidades, quem está mais quente, quem está esfriando em termos de negócios para a dupla Granal. O Grêmio atropelou o Lajadense, fez o tema de casa e segue líder do Campeonato Gaúcho. Quem nos conta a história do jogo é o repórter Lucas Bubbles. O Grêmio corre contra o tempo para chegar preparado diante da LDU pela Libertadores. E para isso, precisava buscar a vitória diante do Lajadense na Arena. Pela primeira vez em 2016, o técnico Roger Machado escalou Douglas e Lincoln juntos. Com a nova dupla, o Grêmio criou muitas chances. Numa bela troca de passes, Michael deixou Bobô na cara do gol. E ele não desperdiçou a chance. 1-0 para o tricolor. Já no outro lado estava o Lajadense, tentando escapar da zona de rebaixamento do Gauchão. O time bem tentou pressionar o Grêmio, mas a pontaria não estava calibrada. O Grêmio queria aproveitar o bom momento na partida. Já no início do segundo tempo, com 1 minuto de jogo, Pedro Rocha driblou o goleiro Lauro e ampliou 2-0 para o tricolor. Esse é o Pedro que o ano passado fez a maior parte do primeiro turno, toda a totalidade do primeiro turno como titular, sendo decisivo e importante para a gente. Tem uma capacidade de leitura tática muito boa, sabe atacar as profundidades, tem o faro do gol, tem o desejo de ir lá perto da área onde as coisas acontecem. Para fechar a conta, o jovem Batista saiu do banco de reservas e marcou o último gol. 3-0, primeiro colocado com 25 pontos e líder isolado do Gauchão. O Batista entrou e mostrou, fiquei muito feliz. Eu comemorei, dei um soco no ar como se tivesse sido o meu gol, porque a gente vê o trabalho do dia a dia e o jogador merece quando tem uma recompensa como essa. Com a vitória, o Grêmio é cada vez mais líder do Gauchão e agora volta toda a sua atenção para o jogo contra o Passo Fundo no meio da semana. A equipe do Passo Fundo é uma equipe que também tem qualidade e ainda mais jogando na sua casa. Vai querer impor seu ritmo, vai querer impor seu jeito de jogar, mas eu acredito no nosso trabalho. Na quarta-feira a gente já tem que jogar melhor do que jogou hoje, Tá sempre buscando melhorar, porque senão a gente fica oscilando muito. E isso ajuda bastante para a gente, nas próximas partidas, estar sempre melhorando. O Grêmio está confirmando, dentro de campo, um favoritismo até certo ponto exagerado no Campeonato Gaúcho. Porque está fazendo o Campeonato Gaúcho com o foco principal na Libertadores da América e vai bem no regional. E o Grêmio, para ganhar o Campeonato Gaúcho, tem time e tem time de sobra. E eu acho que o Grêmio, nesse final de semana, confirmou: eu sou candidato e favorito ao título regional. E é o melhor time do Gauchão até agora. Tu sabe que essa talvez seja a situação mais chocante. Porque a gente sabe que o Internacional tem um único foco no Campeonato Gaúcho. Ainda mais agora que não tem mais o torneio Sul Minas Rio aí, tá? Então, realmente, me surpreende o Grêmio ter essa campanha no Campeonato Gaúcho. Realmente me surpreende. Agora, e isso acontecendo com todo o eletrocardiograma que vem sendo o Grêmio em termos de desempenho na temporada. Agora, é inegável que o Grêmio está, mesmo com esses problemas que se verificam mais, por exemplo, na Libertadores da América, ele está fazendo o tema de casa, pondo na realidade o seu melhor time em relação aos outros, que é, comparavelmente ao Internacional, algo que realmente me choca. Eu sempre observei, Ribeiro, antes de começar o Campeonato Gaúcho e nas primeiras rodadas, que o Grêmio queria mais ser campeão gaúcho que o Internacional. Eu achava que, ainda que o Internacional tivesse apenas o Gauchão e o
torneio amistoso, que é um torneio político mais importante do que do ponto de vista esportivo a Primeira Liga, o Grêmio queria mais, estava mais concentrado, estava mais focado. Não era do discurso, né? Porque o discurso do Internacional é o hexacampeonato. Mas eu via o Grêmio mais focado, mais mobilizado e preservando poucos os jogadores em detrimento da Libertadores América, colocando em 3 jogos seguidos 2 Libertadores e 1 Grenal pelo Gauchão, que também valia pelo Suminas força máxima. O Grêmio quer ganhar o Campeonato Gaúcho e faz força para isso. O Inter, na minha opinião, só quer ganhar. Sabe que eu faço uma outra leitura, que me parece possível também. O Grêmio está conseguindo um aproveitamento dentro daquela ideia que já se formou a respeito do trabalho do Roger, de resultados na média. A soma da média dos jogos do Roger dá um aproveitamento bom e dá uma ideia de um time bem organizado. A grande dificuldade que o Grêmio tem é na hora do mata-mata, na hora da mobilização de um jogo único. E ele contra o Inter do Argel, nas mobilizações, ele não tem tido êxito. Ele é o favorito, mas aí um Grenal pode mudar tudo. Se der uma decisão Internacional e Grêmio, talvez ele não consiga superar essa sua limitação. Daniel, porque eu acho que esse é o Campeonato Gaúcho dos últimos anos, não sei se 10 anos, mas 5 anos, o mais fácil que se tem notícia é esse. Esse é o Campeonato Gaúcho que vai ser fácil para o Grêmio, porque o Grêmio está tornando ele fácil. Não é porque eu não estou desqualificando os adversários. Acho que o Internacional deixa a desejar, mas há um bom interior aí que vai dar trabalho em quartas de final e em semifinal, mas o Grêmio, por querer e por fazer por querer, o Grêmio está tornando o Gaúcho fácil. A campanha do Grêmio só não é melhor porque o Grêmio em alguns jogos, o Grêmio poderia ter uma vantagem muito maior de pontos em relação aos demais. São José em casa, não, em alguns jogos o Grêmio não jogou bem também. O Grêmio está dando um indício de recuperação, mas ele ainda não se recuperou. O Grêmio está longe ainda do que ele pode jogar. Mas é aquela história. O Grêmio teve um adversário só na competição. E aí ficou no empate. E aí que tá. E é isso que eu queria chegar. Para mim, a maior prova disso que o Meneghetti está falando, que eu estou concordando com ele, entendeu? É que, e é contra uma tese minha, foi o Grêmio ter colocado o time titular para enfrentar o Inter no Gauchão. Teoricamente, num momento onde o Grêmio já estava bem colocado no campeonato, é uma competição que não tem nem comparação com a sua prioridade, que é a Libertadores da América, e tanto é que perdeu o seu principal jogador nesse clássico, né? Então ali realmente o Grêmio mostrou que quer o Campeonato Gaúcho. Nesse ponto eu concordo contigo, Meneghetti. Talvez o momento do Grêmio seja um momento de estabilização e o momento do Inter seja de instabilização. Mas isso não assegura absolutamente nada num jogo único, numa decisão eventual de Grêmio Internacional, quer na casa do Grêmio, quer na casa do Inter. Mas nós temos uma tendência, né, Zé? Embora eu concorde contigo, nós temos uma tendência. A tendência é do Grêmio ganhar o campeonato. Aí que tá, Zé. Eu acho que a tendência do Campeonato Gaúcho é que ganhe quem faz uma melhor performance nessas fases iniciais. Essa é chegar lá no enfrentamento, que eu não sei se o Inter chega. Eu não sei, eu tenho dúvidas se o Internacional chega a disputar o título do Gauchão. Se continuar decaindo como está, talvez nem chegue lá. Acho que não disputa. Eu acho que a tendência, inclusive, é que não disputa. É que caia antes, ou num jogo de quartas, ou numa semifinal, talvez jogando o segundo jogo fora. Até pode ser um Grenal a semifinal, né? Pode. Então, eu não sei se o Inter disputa o título. O Grêmio eu sei que disputa. O Grêmio vai estar na final do Campeonato Gaúcho. E por isso eu estou calcando aqui que o Grêmio é o grande favorito. O Campeonato Gaúcho, para mim, já está definido. O Grêmio é o campeão. Estamos fazendo essa avaliação agora com a certa dose. Calma aí, com essa certa dose de entusiasmo. Diante de um jogo, Grêmio e Lajadense, Meneghetti. Não dá para se empolgar demais. Não, mas o Lajadense já... Vocês não ouviram? Sim. O nosso chefe acaba de dar uma de Ribeiro Neto aqui que não vai chegar na final. Em seguida a gente volta. Ô, Cadu, você está acompanhando o treino da seleção brasileira aqui em Viamão. Aliás, foi uma viagem essa. Quando lá atrás, em março, falava que o Brasil viria para o Rio Grande do Sul, a gente ficou meio curioso. Né? Sai de lá, vem para cá, vai para Paraguai. A gente não entendeu muito, mas afinal de contas, nos conte aí. Como é que o Dunga está preparando o time para se recuperar nas eliminatórias da Copa do Mundo? Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Meneghetti, boa tarde a todos. Pois é, hoje é o último dia de treinos da seleção brasileira nessa escala um pouco incomum, né, da seleção aqui em Porto Alegre, aqui em Viamão, né, num hotel que fica em Viamão, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. A seleção está muito tranquila, o clima é muito tranquilo no treinamento, de muitas brincadeiras, de muita tranquilidade, mas o técnico Dunga não fez mistério, o time está definido, já que não vai ter o Davi Luiz e o Neymar que estão suspensos, o
o Gil e o Ricardo Oliveira serão substitutos, apesar do Dunga ter convocado também outros jogadores para compor elenco, né, como o Felipe do Corinthians e o Gabriel do Santos. O time está definido, não tem mistério, o clima nos treinamentos que a gente vê é de tranquilidade, apesar da primeira parte do treino hoje, a parte tática, aquela parte mais importante da atividade, ter sido fechada, né, pelo Dunga. Os primeiros 40, 45 minutos foram fechados, já que é o treino mais importante, é o último treino, né, antes desse jogo contra o Paraguai amanhã em Assunção. Então, por isso não tem mistério, o time está definido. A seleção, daqui a pouquinho mais, às 1h15 o técnico Dunga concede entrevista coletiva, depois às 13h15 a seleção é o horário marcado para a delegação sair de ônibus aqui do hotel em Viamão para ir para o aeroporto, e daí sim, às 4h30 da tarde, voo direto, voo fretado para Assunção, para o Brasil tentar se recuperar, né? O Brasil é o terceiro colocado nas eliminatórias com 8 pontos, mesma pontuação do Paraguai. É um jogo direto, um jogo difícil, e ficou ainda mais importante, né, Meneghetti? Principalmente depois do empate com o Uruguai, cedido depois da seleção brasileira estar vencendo por 2-0. Meneghetti. Muito bem, vamos ver se alguém tem alguma questão para o Cadu, que está aqui em Viamão acompanhando a seleção brasileira. Só quero dizer que eu fiquei assustado com o futebolzinho da seleção brasileira. Faz muito tempo que eu digo que o Davi Luiz é um grande... Esse sim, Ribeiro. Esse sim, é um grande marqueteiro. A gurizada adora o Davi Luiz. É uma figura, muito simpático, né? Aliás, chega na Champs-Élysées, na loja do PSG, do Paris Saint-Germain, lá na Champs-Élysées, não é o Ibrahimovic, tá lá, não, a foto é dele, do Davi Luiz. Do Davi Luiz. Agora, não joga nada, gente, só isso, ele não joga nada. Ele é comprometedor. Ele é comprometedor. Eu não diria jogar nada, né? Eu vou de novo, o senhor tá dando um monte de Ribeiro Neto. Não é a minha intenção jamais. Mas é a segunda vez que o senhor faz isso no programa. Mas ele é muito limitado. Ele é limitado, mas não é ele que é limitado. É a nossa bolinha que é limitada. Mas o Brasil, ele compromete, o Brasil tem sérios problemas defensivos. Se o Dunga não arrumar a defesa, o Brasil não vai a lugar nenhum. Nós temos um problema de sistema. Que compromete a individualidade, e a individualidade compromete o sistema. Mas ele é um jogador que no clube vai bem. Não dá para comparar o que ele faz no PSG do que ele faz na seleção. Só que é o seguinte, pergunta para o Mourinho o que o Mourinho acha dele. Descompromissado, um jogador que não guarda a posição, irresponsável. Carpegiani, né? Carpegiani, sempre disse isso. Alguém tem alguma questão pro Cadu lá? Ou vamos liberá-lo para um almoço e tal? Eles são os substitutos do Neymar. Ele quer saber, o Zé Aldo quer saber como é que é o time do Brasil contra o Paraguai, Cadu. O time, Meneghetti, é o mesmo que enfrentou o Uruguai. A única alteração é referente à questão do Gil entrando na zaga, no lugar do Davi Luiz, que está suspenso, e o Ricardo Oliveira no ataque, no lugar do Neymar. Ricardo Oliveira, que no Rachão hoje fez 2 gols, está muito bem, clima muito bom, e o Ricardo Oliveira até uma escalação tanto discutida, já que também tem o Jonas no banco, já que também tem outros jogadores, né, ofensivos também, e que estão em grande fase aí na Europa, que poderiam ser aproveitados também. Mas o Dunga mantém a convicção dele, Ricardo Oliveira na frente e o Gil, ex-zagueiro do Corinthians, na zaga. Esses são os substitutos dos 2 suspensos, o Davi Luiz e também do Neymar. Um abraço, Cadu, bom trabalho aí em Viamão, acompanhando a seleção brasileira. Olha só, Ribeiro, a gente tem que ser coerente na vida, né? Se eu acho que o Internacional não tem bola para, talvez, acho que corre o risco de não chegar na final do Campeonato Gaúcho. Tá? Eu acho que não. Pode até chegar. Acho que corre o risco. Acho que o Grêmio não corre nenhum risco. Acho que o Grêmio é finalista do Gauchão. Se as inscrições acabaram quinta-feira, que havia essa possibilidade, né? Então o prazo foi acabando, né? Se exiguindo o prazo, o Internacional não se reforçou. Portanto, o grupo que é o que está aí. Se o Internacional não dá sinal, não dá progresso de que está evoluindo, jogando um grande futebol, ganhou bem, daqui a pouco a gente vai ver a vitória de sábado. O que eu tenho que achar? Que o Grêmio é o favorito, e acho mais. Acho que o Grêmio é o campeão gaúcho de 2016. Agora, vai ter que jogar bola para confirmar isso, é óbvio, né? Vai ter que jogar bola, e está jogando. Mas você foi definitivo, Berguete. Peraí. Sim, estou sendo definitivo. A frase é, o Grêmio já é o campeão. Nem eu seria tão capaz, entendeu? Não. O Grêmio já é o campeão. É uma tese quase irresponsável, eu sei disso, dizer no finalzinho do mês de março, mas eu acho que o Grêmio é o campeão gaúcho. Está jogando muito mais, Ribeiro. Mas olha aqui, ó. A única base que nós temos é o único enfrentamento que os dois tiveram. E foi parelho. Foi mas ele está sustentando diferente, o Inter não chega à final. O Inter chega, os adversários com o Internacional. O Inter vai chegar jogando em casa, inclusive. Os adversários que o Inter teve dificuldades, o Grêmio não teve tanto assim, né? Isso também tem que ser comparado, né? Tá aí o Lajadense, pegar o exemplo, foi um jogo que foi na arena e o Inter jogou. E olha que o Grêmio não fez... Faz diferença. O Grêmio não fez um grande jogo. Olha um pouquinho. Longe disso, mas poderia ter feito mais se não fosse lá. Lá em Rio Grande, o São Paulo ganhou do Grêmio. Aqui empatou com o Inter. Tá, mas lá é difícil. Faz diferença. Lá é difícil. Faz diferença. O que chamou a atenção foi porque o adversário primeiro é fraco e permitiu
permitiu isso. Mas segundo, tira o adversário e você nota o Grêmio fazendo movimentos que lembram os movimentos que ele fez no ano passado. Que ele fez nos jogos daquele período em que ele conseguiu uma imensa soma de pontos e vitórias até fora de casa, no Campeonato Brasileiro. Até pouco tempo o Grêmio estava jogando mal, gente. Não, estamos falando de ontem, Daniel. Ontem sim. Agora, estamos falando do conceito, da volta do conceito, da ideia. A volta do conceito, ela ficou bem evidente nos gols. Mas o Grêmio não foi intenso como ele foi em outros jogos, trabalhando a bola daquela forma. Depois o Grêmio jogou mais na velocidade. Agora, trabalhar a bola como o Grêmio fez no primeiro gol, a própria jogada do segundo gol, aí sim, eu concordo contigo. Mas o Grêmio até pouco tempo não estava jogando bem. Tem 1 ou 2 momentos de exceção na temporada, talvez contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. Jogou bem. Uma vitória retumbante, jogou bem e tal. E vem cá, vamos combinar. O Internacional fez uma primeira liga, foi um vexame, a participação do Internacional. E a do Grêmio também foi ruim, mas o Internacional foi um vexame, o Internacional ganhou um jogo. Me dá o scout do Internacional aí na primeira liga, Paulinho. É um jogo, 2 empates e 1 derrota, é isso? Não teve... Não, teve derrota do Fluminense nos pênaltis, né? 4 jogos... 1 derrota e 3 empates. 1 vitória e 3 empates. Você está considerando o jogo Fluminense como empatado, tá bem, empatou. Não, empatou. Mas foi eliminado nos pênaltis depois. Perdeu. Por que perdeu? Porque é um time sem personalidade, sem tamanho para enfrentar esse momento. Mas eu tenho uma outra tese sobre o time do Internacional. E ela não é para inocentar o Argel, como alguns acham que eu aqui inocento o Argel. Não, pelo contrário, cobre bastante, porque eu fui um dos primeiros a dizer que o Internacional não tem jogo jogado. É difícil tu ver ou identificar qual é a forma de jogar do Internacional. Agora, convenhamos, o time do Internacional é um time fraco. Vamos comparar ele com os outros anos. O time é fraco ou está fraco, claro. Eu concordo que ele é fraco, mas ele também está mais fraco do que ele é. Mas olha aqui, quem é hoje grande expressão? Qual é a grande expressão técnica hoje do time do Internacional? O Internacional... Sacha. O Internacional suficiente? Não é o suficiente. Mas é um bom jogador também. Mas só um pouquinho. Parei. Sacha é a expressão técnica, está errado. O Sacha não é suficiente porque o time não está suficiente, Ribeiro. Para aí, o Sacha não... O time do Internacional é fraco, Daniel. Não, eu concordo agora. O Sacha... Mas para aí, Sacha, Vitinho, Rodrigo Dourado, William... Que eu até não achei que não fosse vingar e tal, mas não são maus jogadores. Para aí. Entre ser bom ou mau jogadores, existe um meio termo. Mas não é meio termo. Que é onde esses jogadores se enquadram. São jogadores razoáveis que têm bons momentos e maus momentos. Mas nesse perfil não dá para jogar o Sacha, porque o Sacha no ano passado, com o Lisandro Lopes, com o D'Alessandro... Aí cresce, aí o médio cresce. Ele era o bom fica muito bom e o Sacha é um bom jogador. O Sacha era o melhor do Inter do ano passado, quando todas as chamadas estrelas do Inter estavam jogando. Não, mas o Sacha eu acho bom jogador, só que tu tem que ter o D'Alessandro, tu tem que ter o Arangues, tu tem que ter o Nilmar do lado dele, o Lisandro Lopes para entrar quando o Nilmar não puder jogar, o Juan lá atrás. É outro time. E outra coisa, o Internacional vai se enfraquecer mais ainda. Porque o Internacional não contratou ninguém ainda, mas já vendeu o Alisson, que é um dos melhores jogadores em atividade no Rio Grande do Sul, é o goleiro do Internacional. Do mesmo nível do goleiro do Grêmio, tá bem? Só que o Grêmio renovou mais 4 anos e meio e o Internacional vendeu. Mas como diria um cara aquele, tem o Muriel. Não, vamos falar sobre isso. Eu só quero dizer o seguinte, a grande expressão que deveria ser a grande expressão técnica do Internacional não vinga. Então? Ele custa uma fortuna, veio com o status de ser o diferente e não vinga. Tem forma então aí da não gente tem defender. como dar certo. Tem forma então, da gente se defender. Esse jogador hoje não vinga, e esse é o jogador que era para ser o centro do time, não, aí que tá explicado foi um erro de avaliação. Jogam, foi um erro de avaliação. O Anderson sempre será coadjuvante, ele nunca poderá ser a referência. Isso sim, ele foi contratado como principal, mas ele é coadjuvante. Nós estávamos vendo ali os gols do Internacional no Novo Hamburgo e eu cheguei a uma conclusão que o Muriel só falha quando a bola vai em gol. É uma vantagem, só quando vai em gol. Se não vai em gol, ele não falha. Vamos lá, João Batista, filho. Pessoal participando no Facebook, repercutindo muito o jogo do Grêmio de ontem. O Grêmio fez seu dever, ganhou de um time fraquíssimo. Acredito que o Tricolor já tem um grupo muito competitivo. Tá falando o Bruno Lima. Ricardo Pedroso. Pareceu mais um jogo teste, sem muitas emoções devido à facilidade. Manda um abraço para minha filha Sabriane, para a esposa Rosângela, que assistem todos os dias comigo. Ricardo Pedroso, abraço Ricardo Pedroso. O Murilo Mota, e para a família também. Murilo Mota, vocês não acham que
que o Grêmio precisa urgentemente de um lateral esquerdo, pois ontem o Marcelo Oliveira foi tenebroso. Imagina contra a LDU, Júlio de Rivera, Uruguai. Rapidinho, o que vocês acham? Lateral esquerdo. Eu acho que o Marcelo Oliveira ele teve uma queda em relação ao Marcelo Oliveira do ano passado, mas acho que a prioridade está do outro lado, na direita. Eu acho que o Grêmio outros jogadores também caíram, né? Outros também. O Grêmio precisa de um lateral esquerdo. Se vier o Maicon, né? já dá um acréscimo na direita. Fecha daí, João. O esquerdo continua precisando. Olha aqui, o Tailan está dizendo que o Grêmio jogou pro gasto, o time é fraquíssimo do Lajadense. Não fez mais, até por falta de vontade, porque se precisasse era só apertar, aí faria. Abraço, JB. Obrigado pro Tailan. E tem o Emerson que está confiante, dizendo que vê o Grêmio junto com o Corinthians, os times que estão jogando melhor no campeonato, no Brasil inteiro. O Emerson Figueiró de Santo Ângelo. Abraço para Santo Ângelo. Muito bem, olha só, Ribeiro Neto presente, Vitório Pífero, no sábado, depois do jogo contra o Novo Hamburgo, ele saiu em defesa de um dos jogadores que ele aposta muito, que ele, o departamento de futebol, estão sustentando e respaldando, que é o meia Anderson. A gente vai reproduzir um texto da Rádio Bandeirantes agora, do presidente Pífero, respaldando o jogador e jogando bomba para tudo que é lado. Vamos acompanhar. Eu acho incrível, né? Se nós olharmos a imprensa, né, a respeito do Anderson, ele não teve em momento algum, apesar de, na minha avaliação, em vários jogos, ele ter sido melhor em campo, ele não teve em momento algum qualquer tipo de refresco, qualquer tipo de reconhecimento. Talvez seja um jogador mais, entre aspas, perseguido, né, que eu me lembre. Né? Tem outros lá atrás, na história internacional, mas eu não era dirigente. E é um jogador que vem crescendo bastante, que vem dando muita qualidade, né, em várias jogadas durante os jogos. Então, acho injustas as críticas, né? Se é para criticar, tem muito mais gente para criticar, né? Mas não, recai sempre especificamente sobre esse jogador. E eu não concordo, certamente eu não concordo com o teor das críticas, com a quantidade de críticas, e o foco é sempre ele, e está errado. Não me lembro, né, de um jogador tão estigmatizado assim, nos tempos recentes quanto o Anderson. Quando eu estou afirmando aqui que ele quis jogar no Internacional lá em 2007, 2008, quando ele estava no seu auge. Isso revelou lá naquele momento colorado, quero vestir a vermelhinha. Eu consegui fazer isso em 2015. Mas querem criticar, critique a mim que eu trouxe. Deixa o jogador jogar. Começou mal o ano passado, não tem dúvida, mas ele tem jogado bem vários jogos. Agora, não vejo na imprensa em momento algum esse reconhecimento. Não vejo em momento algum esse reconhecimento. Alguém pode me dizer que ele jogou mal hoje? Não. Para mim ele foi o melhor em campo hoje, enquanto ele em campo. Levou o time, ele conduziu o time. Tá certo? E eu duvido que a gente vai enxergar isso, ou ler isso, ou ouvir isso na imprensa. Então, por que, agora eu vou devolver a pergunta, por que essa perseguição? Mas pelo que o Anderson custa para o Inter, ele não teria que ser excepcional, ao invés de ser apenas bom? Eu acho que ele custa mais ou menos um terço do Forlan. Talvez metade do Bolatti. Mas um erro justifica o outro, hein, então? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Bolatti e Forlan não jogaram nada no Inter. Bom. Então custaram muito mais. Eu não vi essas críticas para cima deles, né? Quanto ele recebe é compatível. Primeiro lugar, com o tamanho internacional, com a qualidade de jogador que nós trouxemos, né? O ano passado ele veio crescendo, esse ano, para mim, ele está muito bem. Às vezes, como todo jogador, não joga bem. Às vezes, né? Mas é absolutamente compatível. Vou fazer uma analogia aqui para tentar fazer entender para o telespectador. O presidente Vitório Pífero, ele dirige um carro cujo espelho retrovisor é do tamanho do para-brisa. Um para-brisa, é o espelho retrovisor. Ele está olhando, está vendo só atrás. E o vidro para-brisa é do tamanho do espelho retrovisor, desse tamanhozinho aqui do lado ou aqui em cima. Porque, para que atacar? Defender o seu jogador é plausível que ele o faça. Embora ele tenha dificuldade para se expressar e tal, tá bem. Faz uma frase ali meio solta, né? Porque só o Anderson, outros mereceriam a crítica, né? Isso lá dentro do vestiário não vai repercutir bem. Não vai repercutir bem. Mas, enfim. Aí, quando ele ataca, quando ele fala do Forlan, quando ele fala do Bolatti, que é uma flecha com o endereço certo à gestão Luiz de Marcelo Medeiros, porque tem uma eleição ali no final do ano e se sabe que Marcelo Medeiros é apontado como um dos representantes do movimento de oposição internacional,
Por que fazer isso? Já passaram. Vão voltar ou não, mas já passaram. Então defenda o seu jogador com unhas e dentes. Defenda o seu grupo de jogadores. Agora, atacar a gestão passada, ele está atacando a própria história do clube em que ele é presidente e que ele já foi presidente. Ele foi o presidente do Mundial, da Libertadores e do Mazembe do 5-0. Então, para que fazer isso? Tem uma coisa que lhe é coerente. Você estava junto comigo no primeiro café da manhã que a direção do Internacional reuniu alguns jornalistas, correto? Sim. Você lembra o que foi uma das pautas mais quentes daquele café? Escoco. Insistentemente... É a barbeiragem, ele é coerente na barbeiragem. Por que isso? Por quê? Porque é uma comparação política. Não, ele está querendo resguardar a sua escolha política, porque a questão política está acima do Internacional. A questão política está acima do clube. Essa gestão tem essa marca, Ribeiro, de atacar gestões passadas, claro. Gestão anterior. Para que isso? Ganha o quê? Por causa da bronca. A gente sabe onde é que é essa bronca. A bronca é o estádio Beira-Rio, em que o presidente Pífero queria construir com recursos próprios e Giovanni Luiz colocou em votação no Conselho e foi aprovado o modelo de parceria com a consultora Andrade Gutierrez. Esta é a bronca. É quase uma bronca pessoal. E ela é desnecessária, ela não faz o clube crescer. E a ponto de jogadores um dia questionarem numa viagem que o Internacional ganhou um jogo importante na Libertadores do ano passado e um dirigente teria dito o seguinte, feita a seguinte frase: ganhamos, mas os reforços não estavam em campo. E lá os corneteiros, que é a imprensa, vão nos cornetear, vão reclamar por isso. Porque você está preocupado com isso e não em vez de celebrar a vitória. Então, olha muito pelo retrovisor. A essência do que disse o presidente Vitório Pífero, ele está correto. Eu não esperava algo diferente. Acho que na situação dele, é evidente que ele vai defender o jogador, porque o Anderson não jogando bem, ele reconhecendo que não jogou bem, é um fracasso seu, como presidente do Internacional. Essa declaração, eu até chamava atenção na rádio, que isso não vai cair bem, porque ele protege um jogador e coloca a condição de crítica para outros atletas. Isso não é saudável, isso demonstra que há uma preferência de fato a um determinado jogador. E outro ponto é desconsiderar a avaliação que o torcedor faz. Né? Quer dizer, o torcedor ele é um vegetal, ele é um acéfalo. Ele vai o que a imprensa está dizendo? Está dizendo isso? Então vai lá e serve. Mas o presidente eu acho que colocar... Daniel. Não. O torcedor que vai ao Anderson é porque vai na pilha da imprensa. Para aí, nós conhecemos... Só um pouquinho, nós conhecemos o presidente Vitório Pífero e foi isso que ele quis dizer. O presidente está dizendo que o Inter tem problemas, tem dificuldades, tem atuações ruins e que a crítica recai sempre sobre o Anderson. Menos o Anderson. Na avaliação do presidente, há uma crítica sistemática ao Anderson. Nós tivemos sexta-feira um protesto no Beira-Rio. Os torcedores, o foco era o Anderson. E o Argel. Mas principalmente o Anderson. Acaba de fazer uma análise do Inter, em que ele não refere o técnico e ele não refere o Anderson. Ele diz que o Inter é ruim. O presidente Vitório Pífero hoje é pedra e amanhã ele vai ser vidraça. Pois eu vou falar sobre o Anderson primeiro, tá? E sobre o Argel eu já falei. Tu não ouviste e não prestaste atenção. Não nesse programa. Tá? Não nesse programa. Dizer que eu critico o Argel porque eu não vejo como é que o Inter joga. Eu não consigo reconhecer a maneira que o Inter joga. Porque a crítica é maior. Agora, sobre o Anderson, para mim, fica muito claro o porquê que, segundo o presidente, é perseguição, para a imprensa é uma exigência e para o torcedor são as duas coisas. O Anderson, tá? Que foi um belo jogador de futebol quando saiu do Grêmio, foi para o Porto, e que no Manchester, né, teve a sua evolução como atleta e tudo mais, ele sempre foi coadjuvante. Ele não tem cacife e não tem bola para ser protagonista de time algum. Você sabe que E aí é que está o grande problema. Ele veio contratado com valores e status de protagonista. E aí ele cai na realidade. E nós, talvez, como imprensa, também exigimos dele o que ele não pode dar. Tudo bem, só tem uma... Isso aí, como nós somos formadores de opinião pública, também acaba o torcedor exigindo uma coisa que ele não sabe dar. O problema é que ele sai caro demais para ser coadjuvante. Esse jogador foi contratado com outro status. Agora, outra declaração que ela foi interessante do presidente Vitório Pífero foi o seguinte: em 2007, no auge da carreira do Anderson, né, ele queria jogar no Internacional. No auge? E não veio porque ele estava no auge. Né? Qual é a interpretação que tu faz desse tipo de declaração? Então, acho que, olha,
Eu acho que a atitude de defender o atleta do presidente não está correta. O problema é a forma com que ele defende. Eu também acho que é legítimo o discurso, mas eu acho que ele faz de forma equivocada. Ele faz de forma atabalhoada, como tem sido, né? Nas manifestações do presidente Pifo tem sido assim, né? Ele não tem conseguido se expressar bem, talvez possa ter humildade de, não, peraí, escuta aqui, até contratar, tem profissionais que fazem isso, né? E o Inter tem bons profissionais de imprensa lá dentro para ajudá-lo nesse sentido. O Inter quer tirar do Anderson uma coisa para a qual ele não nasceu. O Inter quer tirar do Anderson uma condição de liderança que ele tinha do D'Alessandro. O Anderson não tem vocação. O Anderson está sendo criticado. E assim, o presidente é injusto com a imprensa, tá? Porque o Anderson fez uma boa partida contra o Palmeiras e foi elogiado. Fez um bom Grenal o ano passado no Beira-Rio e foi personagem daquele Grenal e foi elogiado. Inclusive o Argel foi criticado porque o substituiu no momento em que ele despontava como o melhor em campo. E aí você dizia, não, estava cansado e tal, fadiga muscular. Então, aí está sendo injusto o presente, com o próprio jogador que foi elogiado em alguns momentos. Mas eu acho legítimo que ele defenda o jogador, não acho que seja uma perseguição, acho que ele está marcado, esse jogador, pela relação custo-benefício, mas discordo de Tizeldo. A imprensa e os torcedores não querem do Anderson um protagonismo de líder, querem um protagonismo técnico, em campo, que ele não deu ainda. Claro. Ele não deu em nenhum momento. Ele deu em alguns lampejos, mas ele não teve uma sequência de 5, 6 partidas do Anderson que a gente conhece e do qual se espera. Ele foi bem contra o Novo Hamburgo, só que, convenhamos, é pouco ainda. É pouco, esse jogador está 1 ano no Beira-Rio. Ele passou por aquele período de adaptação, que até nós, de readaptação, que a gente até compreendia uma dificuldade ou outra, teve o problema de estar em forma, a questão técnica, conhecer o time. Só que tem outro ponto, Meneghetti, tem o Anderson, mas o processo todo está equivocado. Então, nesse ponto eu concordo com o presidente do Inter. Não dá para colocar um único responsável e achar que o Anderson é o cara que está fazendo com que o Internacional não jogue. O time do Inter hoje está jogando muito mal. Também muito acho. mal, O time do Inter é fraco. Desorganizado. Não, eu acho que o time é fraco tecnicamente e estou com o Daniel. Eu acho que o time do Internacional não tem padrão tático. Mas então, aí eu jogo também, eu jogo na conta dos dirigentes por terem montado esse grupo que foi desqualificado em 1 ano. O time do primeiro semestre do ano passado era muito melhor. O grupo Arangues, D'Alessandro, Nilmar, Lisandro Lopes, né? Perdeu qualidade. E o Argel não consegue dar padrão tático com as ferramentas que tem. Está acontecendo um fenômeno inverso do que acontecia com o D'Alessandro. O Inter jogava bem, vários jogadores, grandes atuações e ganhava. Quem era o símbolo da vitória? O D'Alessandro. O Inter joga mal, várias más atuações. Quem é o símbolo das derrotas? O Anderson. É nesse sentido que eu quero alertar. Me parece que tem uma certa lógica nesta medida, a fala do presidente. Não estou aqui para defender o presidente, longe disso, mas às vezes nós aliviamos outros porque nós sintetizamos no Anderson a figura de tudo de Eu concordo com o presidente. Eu responsabilizo ele, Vitório Pífero e o Carlos Pellegrini, que trouxeram o jogador. Que infelizmente eu tenho que incluir 2 jogadores nesse processo, nesse momento que o Internacional está vivendo. Não, são 2 jogadores que eu tenho que exigir mais, Anderson e Alex. Também acho. Por quê? Porque eles são os diferentes. Também acho. Eles são diferentes dos outros. O Muriel, a gente sabe que o Muriel é isso aí. O William é um jogador que evoluiu, agora é um jovem. O Paulão é um cara que é experiente, que para a questão de destruição e tal, perto da área, ele é um cara que resolve. Tem uma diferença, tá? O Anderson faz muito tempo que tu não vê jogar em alto nível. E o Alex não vê jogar em alto nível no ano passado. Ele estava voando no primeiro semestre do ano passado. Mas são 2 jogadores que tu sabe que sabe jogar bola. Tem qualidade. Pois é. João Batista. O pessoal em casa também repercutindo essa questão, Meneghetti. Afinal de contas, o Anderson é o protagonista. O Rodrigo Trindade está dizendo que o auge da carreira do Anderson foi na 2ª divisão, a única vez em que foi protagonista em um time de futebol. O Bruno Ribeiro está errado. O Anderson pode ser protagonista no Figueirinha, da Zona Norte, está dando risada. Ele diz que ele está muito bem, já fez 3 gols em 1 ano. Segundo o Bruno, o Job está dizendo que ele não está criticando ninguém sobre o presidente Vitório Pífero, ele só respondeu o jornalista que perguntou sobre o valor do Anderson, José Trindade. Não é por causa da imprensa que ele não está jogando nada desde que chegou. Está pedindo para o Anderson ir embora. O @Thiago Nunes está bem, está ganhando bem, jogando mal e tirando lugar de outro que poderia estar rendendo. Resumindo, continue assim, seguramente ele deve ser tricolor. O Cássio já está apoiando, dizendo que o Anderson vai ganhar muitos títulos no Inter, joga muito. Cássio de Pelotas. Mas que bom que o presidente está satisfeito com o Anderson, então mostra que o Internacional vai ganhar o Campeonato Gaúcho, vai ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, vai fazer uma temporada de alto nível, de exceção, tá bem. Nós só estamos diagnosticando aquilo que a gente enxerga e de repente todos nós estamos errados. Mas nada vai excluir o fato do presidente buscar os reforços para que o Anderson jogue mais.
Não, o presidente não vai. Porque a melhora do time vai fazer esse jogador. Como disse o telespectador, nós não podemos credenciar à imprensa essas atuações medíocres do Anderson. Não. Ao time, sim, aí eu concordo contigo. Isso eu concordo contigo. Claro. Num time organizado e com bons parceiros do lado, o Anderson pode ir lá crescer. E eu acho que ele tem futebol para isso. Ele tem futebol para isso, mas algo, não sei se é a falta de motivação, se é a falta de ambição, algo que ele perdeu aí. Aqui, ó, eu citei no Band Cidade, acho que foi quinta-feira, e até mostrei a imagem. O gol do Fluminense é sintomático. O Fluminense vem do campo, do seu campo em linha reta, até entrar na área do Internacional e fazer o gol. Não, mas o presidente acha que o Anderson fez uma baita partida, exemplo do Internacional, um time competitivo e tal, e merecia uma sorte diferente. Infelizmente a bola não entrou, né? Já voltamos com os donos da bola aqui na Band. O Alisson está vendido. Eu quero só até saber do João se o Alisson fica só até o final do Campeonato Gaúcho ou se fica até o final do primeiro semestre, hein, João? Na realidade, ele deve jogar algumas partidas do Campeonato Brasileiro, sim, indo para Roma na metade do ano, quando abre a janela de transferências. Essa, pelo menos, é a tendência, foi o acertado. Ele pode jogar o começo do Campeonato Brasileiro. Talvez isso tenha arrefecido um pouco a busca dos dirigentes internacionais por um goleiro. O Inter, na minha opinião, tem que contratar um outro goleiro. E eu sei que o Muriel é uma grande figura humana, é um parceiraço de quem está lá no Beira-Rio trabalhando, dos goleiros, e é um goleiro que eu não acho seja desprezível, tá? Tem qualidades, mas eu acho que infelizmente ele não consegue segurar o rojão de ter envergadura, talvez agora ainda com a responsabilidade de substituir o irmão. Mas aí que está. E aí que está. Gente, você sabe, quem me acompanha aqui sabe que eu sempre disse para vocês que eu acreditava no Muriel. Ainda há tempo para mudar. Calma. Já mudou o tempo do verbo, eu acreditava. Já mudou, se entregou no verbo. O João queria dar uma informação ali. Qual foi a informação? Ele queria dar uma informação complementar sobre o... Já vou te passar aí, João. Vamos fazer um debate rápido sobre o Muriel. Só que eu acho o seguinte, que o grande problema do Muriel é muito mais do que um problema técnico, um problema de ritmo de jogo, porque faz tempo que não joga e tudo mais. E o problema é exatamente esta pressão, né, que infelizmente ela é real e concreta, aos olhos de quem o vê, do irmão que é da seleção brasileira, de um jogador que não é unanimidade, pelo contrário, já é visto pela torcida como um mau goleiro. E quando ele estava na frente do irmão, Ribeiro? Quando ele estava na frente do irmão e o irmão não jogava na seleção brasileira. A carga para, Ribeiro, o Muriel recebeu oportunidade muito antes do Alisson, o Ribeiro. Muito antes. O Alisson não era o que é e o Muriel era o conhecido. O Alisson era o irmão do Muriel, não era o Muriel. Nos 2 jogos ele falhou 3 vezes. Pô, para aí. O Tassal tomou 4 gols, 3 de falha dele. Eu não estou desconhecendo as falhas, tá? Não estou desconhecendo as falhas. Sabe o que eu estou dizendo que gostaria para não que desse um pouquinho mais de tempo. Mas está sendo dado o tempo e ele está comprometendo, Ribeiro. Ribeiro, 4 ele comprometeu gols, 3 contra o Fluminense e ele comprometeu agora contra o Novo Hamburgo. Até acho que num ponto tem razão, ele está entrando num momento de pressão. Eu entendo. De repente, emocionalmente, é uma carga grande. Todo o time do Inter está desorganizado, todo o time, sistema defensivo, quer dizer, só um pouquinho, Eu entendo, Ribeiro. O Ribeiro está passando por um dilema que eu já vivi. Por exemplo, quando o Roger teimosamente lançou o Thiago Machovski e ele voava e a bola passava e pã, gol do adversário, eu, percebendo aquilo, timidamente comecei a dizer, acho que esse goleiro não serve. Ele é um polonês voador. Ele está enterrando o time. E polonês voador? Eu fui avançando na minha crítica, porque os caras teimosamente insistiam. Então eu noto que o Ribeiro também está com dificuldade de avançar, porque ele sabe que por trás do profissional tem um ser humano, tem um pai de família, tem um filho. Exatamente, é difícil. Ele não é assim com o D'Alessandro, ele não pensa assim, é só com o Muriel. Pois é, o D'Alessandro era marqueteiro. Mas eu não tenho dúvida que em algum momento o Ribeiro vai passar para esse lado do balcão e vai dizer, joguei a toalha. Não, como é que é o nome daquela roupa que o cara se atira num penhasco, abre os braços só e tem aquela, aquela costura embaixo do braço? O brasileiro só assim pro Muriel hoje. Não adianta. A bola, o Meneghetti está tomando gol com a bola passando embaixo do corpo dele. A fase não é boa. Pô, eu ainda acho que... Agora, tu chegar e dizer que ele está sentindo... Eu até acho que pode estar sentindo, tá, Ribeiro? Que é uma responsabilidade. É inegável. Não, tudo bem. Só que quando ele foi goleiro... No lugar dele. Claro, é uma baita de uma responsabilidade. Pô, tem que ser igual ao meu irmão. Eu acho que ele tem limites técnicos, Ribeiro. Claro, ele foi goleiro antes. Claro que ele não é tão bom quanto o Alisson. Mas eu acho que ele tem limites técnicos graves. E eventualmente ele vai lá e faz 1 ou 2 defesas. Até ele fez no jogo em Brasília contra o Fluminense. Só que ele é tão azarado que o Nacional acabou eliminado.
E aí as defesas somem e ele não tomou um gol pelo meio das pernas. Tem um subjetivo de Almeida. Ele talvez precise sair do Inter para ser reconhecido. Cara, ele na Portuguesa jogou super bem. Foi um baita de um goleiro na também, Portuguesa. ele teve no Caxias. Exatamente. Agora, aí o Inter ele foi tão bem na Portuguesa que o Inter disse, não, para aí, esse Muriel me serve. Tá bom. Agora aí não negociou o jogador e trouxe de volta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que ela tem que ser respondida objetivamente. Se for pensar aí, a gente pode pensar 2 horas. Tá. Quem é que o Inter pode contratar que seja melhor Danilo Fernandes que o Alisson? Ninguém, né? Não, que o Alisson não. O Alisson então tá bom. Tá. Mas, o Muriel, mas não tem que ser melhor que o Alisson, tem que ser melhor que o Muriel. Ribeiro, tu não precisa trazer o melhor que o Alisson, mas tu pode trazer o segundo ou o terceiro melhor. Tu não precisa ter o sétimo. O segundo melhor é o Marcelo Groi. Tudo bem. O terceiro é o Jefferson. O quarto é o Diego Cavalieri. Jefferson não, para. O quinto, sei lá, é o Fábio. João, quer complementar aí, João? Vamos lá, João. Sobre essa questão das contratações, Meneghetti, você disse que o Internacional ele deu uma esfriada nas contratações? Não, muito pelo contrário. O Inter está muito focado na busca e já tem um acerto com o Danilo Fernandes. Ele recusou a proposta, o Danilo tem contrato até dezembro com o Sport e pode assinar pré-contrato já agora no meio do ano. O que acontece? Ele recusou a proposta de renovação do Sport por 3 temporadas e quer vir jogar no Inter. Só que não adianta acertar com o jogador e não com o time pernambucano. Eles pedem 8 milhões de reais pelo goleiro. Não tem a menor possibilidade do Inter pagar isso. Estão batendo pé, só que o Inter trabalha com a vontade do jogador e principalmente eles não podem perder dinheiro. Então terão que liberar o Danilo Fernandes até o Campeonato Brasileiro. É isso que o Inter está se fazendo. Mas quem quer 8 milhões não vende por menos de 4, né? Mas só que tem um detalhe. Vai ter que pagar então para o jogador. O treinador do Sport conhece o grupo do Internacional. Dá para incluir jogadores que o Inter de repente não está aproveitando no negócio. Eu acho que esse é o problema, que ele conhece o grupo. Mas tem acho que esse é o problema, que ele conhece o grupo. Houve uma certa euforia aí, inclusive do Ramiro, né, jogador do Grêmio, né, depois do jogo da vitória sobre o Lajadense, né? Afinal de contas, o Grêmio de Roger está voltando e tal, e o próprio Roger fala sobre isso. Tem algumas coisas que a gente voltou a fazer que eu julgo que foram importantes para a gente readquirir o nosso padrão de jogo. Uma delas foi uma participação efetiva maior dos nossos jogadores de frente na nossa recomposição defensiva. Isso fez com que, à medida que eu tenho 4 jogadores ofensivos, se eles não forem muito comprometidos com a questão coletiva defensiva, a confiança na minha primeira linha de jogar mais alta, ela fica diminuída. À medida que a gente trabalhou e essa questão do encurtamento das linhas faz com que os nossos zagueiros estejam perto para intervir. Hoje houve muita antecipação de bola de zagueiro perto da linha do meio campo, porque justamente a pressão foi bem feita lá na frente e chega um pouco mais facilitado lá atrás. A gente conseguindo resgatar algumas coisas importantes que nos dão a condição de aumentar o nosso nível de jogo, muito parecido com o que a gente vinha fazendo. Eu acho que o Grêmio tem que aumentar o nível de jogo mesmo, tem que seguir com esse encurtamento das linhas. Porque no Campeonato Gaúcho funciona, na Libertadores da América, até não para passar pela primeira fase, que eu confio que o Grêmio se classifique. Mas depois, oitavas, quartas de final, o sapato aperta e o Grêmio tem que jogar mais. O Grêmio tem que jogar mais. Para passar pela primeira fase, eu acho que é suficiente. Mas depois... Há pouco um telespectador falou que achou o jogo meio devagar e tal. Eu acho que o Grêmio chegou num momento que tirou o pé. Foi mais um treinamento. E é natural, né? Não, natural. Enfrentou um adversário frágil, né? Porque se o Grêmio joga a atenção que ele teve, pelo menos nos primeiros minutos, ele fazia 8 ao natural no time do Lajadense. Agora, Ramiro, calma. O ganho mesmo é o Não te emociona. O ganho é o volante. Tá jogando muito, hein? Não, tá jogando bem. Olha, se ele jogar desse jeito, é capaz de ele merecer uma chance na seleção, hein? Não, seleção como volante, né? Não como lateral. Tu tá debochando? Não, eu tô concordando. Aliás, eu só concordo. O Ramiro tá voando em campo. Não, nesse ponto, o Grêmio tá melhor do que do ano passado. Nesse ponto qual? Lateral direito. Não é muito difícil também, né? Também o Ramiro é o Galhardo, né? Eu acho que o Galhardo é um jogador insuficiente. Eu continuo achando. O Galhardo foi um milagre que aconteceu no passado. No meu Grêmio, o Ramiro tem que jogar. É Groy, Ramiro e mais 9.
Aonde que ele vai jogar? Mas se é na primeira linha do meio essa campo, é muito se é na forte. segunda, se é na lateral, ele tem que jogar. Terceira de Ribeiro Neto. Barbaridade. Hoje, essa é muito forte. Groi e Ramiro, meu Deus do céu. Mais 9, vamos ajeitar os outros 9. Aí se ajeita lá, Jeromel. Aí os bons vão se ajeitando. Entendeu? Vamos ajeitando Jeromel. Aí pode ter o Jeromel na zaga, então. Pode deixar na zaga o Jeromel. Agora o Ramiro tem que jogar, gente. Só porque ele joga bem, só isso. Eu sempre defendo a tese, pra mim o professor nisso é Mário Jorge Lobo Zagallo, na Copa de 70. Botou um monte de gente. Pois é. Foi a maior seleção que o Brasil teve. Pois é, mas só era aquele grupo de 70, só isso, Meneghete. Porque ele tinha vários jogadores para a mesma posição, né? Aí encaixou todo mundo para jogar. Na ponta esquerda ele tinha 2 jogadores que não eram ponteiro esquerdo, Paulo César Caju e Rivelino. Mas o Paulo César Caju é reserva, né? E aí os dois, mas jogou, né? Os dois jogaram, né? Se ele bota, mas é meia, né? Se ele bota posição por posição, os que ele convocou, ele não tinha time. Mas atrás do Rivelino ele tinha Clodoaldo, Gerson e Pelé. Aí forçou, né, Meneghete? Com esse meu campo... Não é, mas depois que ganha é fácil dizer, né? Não. É que nem alguém chegar ao seguinte, vamos analisar o Brasil de Tele Santana. Não, mas peraí, com Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates, que ser fácil, né? Não foi, né? Não, mas aí não estamos Não ganhamos nada, né, com esses 4, né? Mas era um time. Tá bem? Um time de respeito. Sem goleiro e sem centroavante, né? Tu tem certeza, Meneghete? Olha, eu quer manter essa posição? Calma, calma, entendeu? Esse é um momento histórico, eu acho que... Tem que fase que eu tô que o Ribeiro Neto tem de calma. Eu acho que tem que rever um pouco as tuas posições. Vou reproduzir o comentário que uma senhora me fez aí numa livraria no Shopping Center semana passada. Eu não botei no ar ainda, tá? O Ribeiro consegue despertar ódio na terceira idade. Não, o negócio é o seguinte, a senhora me abordou. Ela me abordou na livraria. Tu é da Band, tu é o Meneghete da Band. E botou aquele recado. Eu vou colocar esse recado semana que vem, tá? Eu vi. Tá autorizado, ela me autorizou. Eu tô autorizado. Eu autorizo também. Tu não precisa autorizar, quem tem que autorizar é ela. Não, mas eu convivo muito bem com a crítica. A favor do Ribeiro. O Ribeiro é um democrata. Ele diz coisas assim. João Batista, vamos falar de reforços aí da dupla Grenal, hein? O presidente Romildo também vai abrir a carteira e quer pelo menos 2 nomes, né? Um lateral direito e um zagueiro. Vamos por partes, tá? O primeiro zagueiro da lista é o zagueiro do... Aliás, perdão, lateral direito. Eu quero falar do lateral. O primeiro lateral direito da lista é o do defensor, o Christian Sebajos. Na realidade, Emiliano Sebajos, perdão. É um jogador de 23 anos que o Grêmio já monitora há um bom tempo, tá olhando, já fez proposta, enfim. O segundo nome desta lista seria Galhardo. Eu ontem troquei um WhatsApp com o Galhardo, ainda na Arena, ele me disse, a minha liberação aqui é basicamente muito difícil, quase impossível. Então eu estou riscando ele da minha lista imediata. Surgiu com alguma força nas redes sociais a especulação de que Maicon, 34 anos, jogador da Roma, poderia atuar aqui na Arena. Eu liguei para o seu Manuel, que é o pai do Maicon, empresário dele. A irmã dele também é assessora de imprensa do jogador. Então, o Maicon esteve na Páscoa, ele voltou ontem mesmo para Roma, ele esteve na Páscoa passando o feriadão com os pais aqui em Criciúma. O Maicon, para quem não sabe, é nascido em Novo Hamburgo. O que ele disse para os pais e para a família irmã? Que vai voltar para o Brasil, chega de Europa. Ele já está há quase 13 anos no velho continente e não quer mais jogar lá. Ele vai retornar, só que não iniciou conversas com nenhum clube, não tem nenhuma negociação adiantada, mas que joga no Brasil na temporada que vem, joga o Campeonato Brasileiro. Então esta é a principal informação, Meneghete. O Maicon pode vir, mas por enquanto não tem negociação. Só para finalizar dos zagueiros, o Alex do Milan surgiu até com uma especulação ontem, mas a direção está negando. Diz que não tem nenhuma situação. Clássico. O Felipe Trevisan está difícil. Ele fez gol ontem no clássico contra a Internacional. Não sei quanto é que terminou o jogo, estava 1-0. Gol dele até os 30, 35 do segundo tempo. Fez um gol de cabeça. É outro jogador que quer voltar ao Brasil, né? Mas está se falando que o Santos poderia fazer uma oferta para ele retornar. Agora, o Maicon, ainda que seja um veterano, um contrato bem feito, bem amarrado, talvez com produtividade, salário menor. Acho que seria um grande lance do Rui Costa, do presidente Bozan e do César Pacheco. A preocupação do Grêmio é a condição física do Maicon. Pô, mas daí tu protege o jogador, né? Não, claro. Protege. Por isso que tem a questão do... mas ele é um jogador interessante. Não, avaliação. Esse jogador é um jogador de alto nível, apesar de envelhecido, apesar de um atleta que inexoravelmente acaba perdendo forças, na comparação com os que o Grêmio tem, ele é mais, gente, pelo amor de Deus. E mais não é assim, um pouquinho mais. Ele é bastante mais. Ele pode estar até um pouco gordo, mas ele chega e joga mais. Eu gosto dele porque ele vai em diagonal. Ele pega a bola e entra na área.
É um jogador de força. E jogar de força, exatamente. Seria uma belíssima contratação. Tem que ver. Uma boa avaliação física, em primeiro lugar. O Ribeiro, é o que o Internacional tinha que ter feito com o Anderson, é produtividade. O Grêmio fez com o Douglas e o Douglas jogou ano passado. Não tem que ver. Quando tem Ramiro e o Wallace Oliveira, tu não tem que ver, manda trazer. Não fala mal do Ramiro. Não, o Ramiro é volante que tem improvisado quebrando galho. Eu acho que o Maicon é um jogador que tu não precisa... Tu tem que investigar fisicamente, concordo com o Ribeiro, tá bem. Acho um contrato bem feito, interessante, jogador que está com 34 anos, mas seria um acréscimo de qualidade para o Grêmio interessante. Não vai jogar todos os jogos, não vai. Tudo bem, vai jogar um, para outro, joga duas, para uma. Bom, o Wallace Oliveira, quando entra em campo, também não joga todos os jogos, né? Já voltamos com o dono da bola aqui na Band. A LDU, um dos adversários do Grêmio na Libertadores da América, demitiu o técnico ontem depois de tomar 5-0 no campeonato local do Barcelona. E o Cláudio Borg, o argentino, foi demitido. 5-0 tem que demitir técnico, né? Não existe. Ou presidente ou técnico, tem que demitir, né? Mas tem que contratar jogadores. O time deles é fraco. E o técnico não é mau técnico. A história dele é boa. Tem um baita de um currículo. Treinador de seleção e tudo mais. Agora, sem jogadores, tu não consegue fazer time. Isso aí vale para todo mundo. Esse jogo foi em Guayaquil, né? Vai doído para jogar contra o Grêmio, isso não é bom. Mas tem um jogo antes, né? Como que não é? Para aí, Ribeiro. Não. O Ribeiro é um fenômeno. O Internacional se reergueu depois do 5-0, né, Ribeiro? Ô, Ribeiro, se tivesse ganho, ele deu por 5-0, aí a relaxada era melhor, é isso? Sim, que aí já fica, né, meio sem estresse e tal, né? Não, para, Ribeiro. Isso aí é bom pro Grêmio. Mas lembrando que o LDU tem o Toluca antes lá no México, né? Exatamente. Uma troca de treinador sempre causa... Melhor ainda. Já vai tropeçar diante do Toluca. O que é que tu ia dizer, Zé? Causa uma necessidade de readaptação de um novo trabalho. E aí? Aí leva tempo, né? Pode piorar como pode melhorar. Tá. Bom, mas não é de uma hora para outra. O Palmeiras. Saiu pela tangente, né? O Palmeiras está a 4 jogos sem ganhar. O Zé estava quase concordando comigo. Ele estava quase dizendo que tu gostaria que dissesse isso. Não é. O que pode piorar e pode melhorar é uma obviedade, né? É uma troca de um treinador. Mas com um time ruim tu não vai melhorar nunca. Não, eu diante dessa tua